Olá pessoal, estamos aqui novamente, vocês já me conhecem, eu sou o Breno Lucano. Você já deve saber, quem já me acompanha há mais tempo, que eu gosto de pegar assim, coisas que acontecem no dia a dia para que a gente possa pensar a respeito. E essa semana aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante num grupo do Facebook e que eu acho que pode nos ajudar muito a pensar sobre algumas questões. É, E hoje, especialmente, eu falarei sobre Santo Antônio, sobre a nossa eh, devoção, a nossa fé, e de que modo que isso tudo se articula com a nossa própria vida e com a filosofia, especialmente. Nós devemos lembrar, né, eu devo lembrar, eu acho que alguns sabem, outros não, né? Eu tenho experiência com os frades franciscanos, eu fiz seminário, quase me tornei um frade. E mas de uma certa forma isso fez com que eu não abrisse, não fechasse meus olhos para muitas coisas. Na verdade, eu abri mais meus olhos para muitas coisas e amadureci. Eu acho que isso pode fazer com que a gente pense também. Eu gosto muito de Santo Antônio. Santo Antônio foi um dos primeiros frades seguidores de Francisco, de São Francisco de Assis. Foi o primeiro professor de teologia dos franciscanos. E por isso que ele tem esse hábito marrom. Ele tomou o hábito dos franciscanos. Ele era um frade agostiniano, mas quando ele tomou conhecimento dos mártires do Marrocos, foi um grupo de alguns frades que foram enviados em missão ao Marrocos e foram martirizados no Marrocos. Antônio achou muito impressionante, se impactou muito. Antônio, na verdade, ele se chamava Fernando, né? E fez com que ele saísse então da ordem dos agostinianos e entrasse para a ordem dos franciscanos e tomasse então o hábito de Francisco, esse hábito marrom. É, muito bem, mas eu não queria, na verdade, falar sobre Antônio propriamente dito, mas falar sobre o que aconteceu depois, né, de Francisco. E os rumos que a família franciscana tomou nesses 800 anos. Quer dizer, a gente começa a pensar, na verdade, na família franciscana como esse conglomerado de ordens, institutos religiosos que se formou a partir do carisma original de Francisco. Quer dizer, cada instituto, cada carisma em si, tomando características próprias, ornamentos próprios, ordens próprias, né? Estatutos próprios. Mais ou menos com uma anexação a Francisco, né? A ordem original que Francisco escreveu. Uns têm algumas outras características, outros têm outras características que não são próprias exatamente de Francisco, tem outras coisas envolvidas. Mas todas elas fazem parte da família franciscana, porque tomam Francisco como sendo um ponto angular. Mas especialmente aconteceu uma coisa realmente essa semana que eu achei muito interessante. Francisco, especialmente aqui no Brasil, onde nós temos, por exemplo, um influxo muito grande das religiões afro-brasileiras, né, e não só com Santo Antônio, né, mas com vários outros santos católicos, por exemplo, São Jorge, aqui no Rio de Janeiro, ele é muito associado com o orixá Ogum. Só pensar, por exemplo, Nossa Senhora da Conceição, muito atrelado com a imagem de Oxum, e por aí vai. Santo São Sebastião com Oxóssi, e por aí vai. Santo Antônio é muito associado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu acho que na Bahia também, com a imagem de Exu. E aí, essa semana, publicaram num grupo uma imagem de Santo Antônio
que era mais ou menos essa aqui, ó, né? 13 de junho, dia de Santo Antônio, sincretizado como Exu. Santo Antônio nos abençoe e Exu traga caminhos abertos. Era mais ou menos essa. Na verdade, o post foi apagado. Ele era uma imagem de Santo Antônio e que estava, na verdade, falando sobre... Era uma cantiga, né? Falando sobre tranca-rua e sobre Marabô. E aí, evidente, né? O povo de Deus ficou melindrado. Como é que pode associar Santo Antônio à imagem de Exu? O capeta. Como é que pode o povo de Deus associar a imagem de Santo Antônio à tranca-rua? O povo ficou muito chocado. Então, imediatamente apareceram os guardiões da fé, dizendo que cruz credo, isso não é coisa de Deus, vá de retro, meu Deus do céu, como é que podem ter falado isso? Isso não faz parte, isso é um site católico, não poderiam ter falado sobre isso. Isso está contra os ensinamentos de Jesus e coisas do tipo, essas besteiradas do tipo. Apareceram alguns guardiões que denunciaram o post, e aí hoje fui procurar o post original para poder gravar e vi que tinham deletado. Mais uma vez, o povo de Deus agindo em prol de uma Inquisição que já não existe mais. Eu acho que não falaram para eles, mas a Inquisição já não existe mais. E que nós estamos atualmente vivendo sobre uma perspectiva de sincretismo. Leonardo Boff vai trabalhar muito com isso, com a questão do sincretismo. Dizer que, assim, tanto o cristianismo sincretizou, quanto ele também foi sincretizado. A igreja, carisma, poder trabalha um pouco essas questões. E eu acho que nós devemos trabalhar essas questões e amadurecer sem medo. Sem achar que, de repente, eu vou estar criando um sacrilégio, vai cair um raio na minha cabeça, Deus vai me punir, eu estarei pecando. Eu acho que falta um pouco de maturidade, realmente. Algum tempo atrás, eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, que eu vou colocar só o iniciozinho para vocês verem. Olha só, olha que interessante. Muito obrigado, Caio Alves, todos aqui da casa. Eu sinto primeiramente muito honrado por esse acolhimento e eu sempre digo que nada nessa vida acontece por acaso e tudo tem um tempo certo para acontecer. Aproveitando, né, que a festa de hoje é em homenagem, né, aos nossos irmãos, os Exus, tem uma música, não precisa tocar, é muito conhecida, não precisa tocar. Tem uma música muito conhecida, eu gostaria de começar com essa palavra. Ela é uma música muito conhecida que diz assim: na igreja, não é? É que até hoje, só o sino da igreja tocava, não chamava o padre para participar. Só o padre para tocar o sino. Assim, eu não conheço esse padre, tá? Infelizmente eu não conheço. Eu vi que ele faz parte da paróquia. Falou até no iníciozinho do vídeo, né? São Santa Sara e São Miguel Arcanjo.
Eu vi que esse padre ele é um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, fez seminário aqui no Rio de Janeiro, Seminário São José aqui no Rio. Mas vocês vejam então que existem padres e padres, religiosos e religiosas, beatos e beatos. Você não precisa dizer, oh meu Deus, que sacrilégio. Isso não é ser católico e muito menos ser franciscano. Eu acho que as pessoas que falaram aquelas coisas no post, elas não entenderam a perspectiva de Francisco. Elas vão negar, por exemplo, que Francisco teve um encontro com Al-Kamel, Melek Al-Kamel, o sultão, estabelecendo diálogo interreligioso. Isso é sempre falado. Isso faz lembrar, por exemplo, teve um trânsito de São Francisco que eu participei há alguns anos, aqui no Rio de Janeiro, convento de Santo Antônio. O trânsito de São Francisco é uma comemoração que a família franciscana faz sempre dia 3 de outubro. Né? Francisco morreu no dia 3 e pela tradição católica ele é enterrado então no dia 4 e por isso o dia ficou dia 4, mas ele morreu dia 3. E o trânsito então rememora essa passagem, esse trânsito da vida terrena para a vida o reino dos céus. E nesse trânsito, é uma missa normalmente, tá? E nesse trânsito foi convidado um bispo anglicano. Provavelmente esse pessoal que ficou melindrado, eles não sabem que dentro da família franciscana também existem os franciscanos anglicanos, protestantes, evangélicos, que são franciscanos. Provavelmente esses franciscanos, provavelmente não é franciscano, são beatos só. Eles não sabem que Francisco rompeu barreiras religiosas. E os frades devem romper também barreiras religiosas sob o risco de não serem menores. Porque a vida minorística está muito além de você só fazer diálogos entre si. Mas é você visitar outros lugares. Lembra, por exemplo, daquele encontro de Assis que João Paulo II fazia lá em Assis, com todos os líderes religiosos mundiais? Estava lá. Patriarcas ortodoxos, até o Dalai Lama. Sai Baba. Foi sacrilégio? Não, não foi sacrilégio. Foi diálogo interreligioso. Então eu acho que esse pessoal que ficou falando, eles devem pensar muito sobre isso. Será que realmente isso é ser franciscano? Fica a dúvida. Fica a questão. E amadurecer, eu acho que a gente precisa amadurecer. Parar com essa besteira de ficar achando que isso é pecado, aquilo é pecado, dizer que tudo é pecado. Se você sai um pouquinho daquilo que você acha que é o certo, você está pecando. Pelo amor de Deus. Vamos amadurecer e vamos pensar um pouco sobre essas coisas. Eu vou terminar por aqui. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui, desse padre, aqui embaixo. Se vocês se interessarem, deem uma olhadinha, que é interessante. E fica aí a perspectiva, então, para que a gente possa pensar sobre essas questões. Um grande abraço. Paz e bem.